como o pastor e bispo de nossas almas. Que lições tiramos certamente cada um de nós, estudando não só aqui em comunhão, mas também nos nossos lares, a respeito desta questão de o próprio Jesus, aquele que entregou sua vida na cruz, se dispor a ser o nosso pastor de nossas almas. Nós vimos que, em primeiro lugar, ele foi um pastor sofredor, e segundo, foi apontado como um pastor sem pecado, e em terceiro, nós vamos ver um pastor submisso. E é exatamente sobre a nossa lição desta manhã que estamos envolvidos, procurando desenvolver esta ótica, olhar por esta ótica e contemplar a submissão deste sumo pastor de nossas almas e como cada um de nós reagimos e também nos submetemos a este pastor de nossas almas. Para isso nós pegamos o texto já citado anteriormente de João 10:11. Muitos sabem até de cor, Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de número 11, mas às vezes a memória falha um pouco, eu não vou nem arriscar citar, porque, embora eu li ele várias vezes essa semana, ainda não vou arriscar, estar citando de cor, e estaremos lendo esse texto, então, nos baseando nele e usando vários contextos da palavra de Deus sobre essa questão da submissão do sumo pastor de nossas almas e como certamente deve ser também a nossa submissão. Vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor, recitarmos Hebreus 4:12 e estarmos lendo juntos o versículo 11 de João 10. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler numa só voz o versículo de número 11 do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pai, muito obrigado por esta mensagem preciosa, profunda deste versículo. Nós te pedimos, Pai, que venha falar grandemente aos nossos corações e conceder-nos a tua sabedoria, para assim, Deus, aplicarmos aquilo que precisamos em nossas vidas nesta manhã. Orando, te pedimos mais uma vez e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis os irmãos assentar, os irmãos e irmãs que estão em casa, amigos também, poderão estar participando, interagindo na nossa lição. Então é interessante como nós vemos e terminamos a nossa lição observando que Jesus, ele tinha que ser um santo, ou seja, um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O pastor se tornou ovelha imaculada e incontaminada, como nós vimos lá no versículo de número 19 de 1 Pedro 1. Então, não havia outra maneira. E é interessante, que no caso de olhando para a eternidade de Deus, a existência dele não ter início nem fim, nós vemos que foi preciso Jesus passar, então, por esta questão. Ele se tornou, então ele não era. Embora ele fosse Deus, fosse Jesus o Todo-Poderoso, não teve início, não sei e não sabemos, certamente ninguém vai ter a capacidade de explicar de onde surgiu Deus, porque ele não tem surgimento, ele não nasceu, mas nós vemos que foi preciso, necessário, ele se submeter então a esta questão de morte de cruz, derramar o seu precioso sangue e não cometer um pecado sequer. Irmãos, submissão é uma questão muito difícil de lidarmos com ela. Por exemplo, vamos pensar um pouco na submissão sobre as autoridades humanas que nós temos hoje. Quantas leis injustas nós temos? Um exemplo de uma delas. Vai lá, como falece, e é normal, natural, embora nós não queiramos isso na vida física, falece lá um pai, uma mãe, de uma família. Aí vai aquele transtorno todo, tristeza, faz, inventário e tudo, e desconta-se um X de imposto de renda. Até aí, beleza, tudo bem.
Se os herdeiros, qualquer um deles, vai vender aquela partilha que o coube de herança, o que acontece de novo? Outro imposto de renda em cima. Mas para lá, já não pagou o primeiro? Não, eu não vou pagar o segundo, que isso não é, né? Então vejam a questão de submissão, como é complicada. É desafiadora a cada um de nós. Porque nós vemos as leis injustas, né? Lembram de Jesus, quando ele chega ao templo, né? E ali um dos discípulos diz: Senhor, nós precisamos pagar o imposto que estão nos cobrando. E o próprio Jesus diz: mas, né, meu discípulo, meu aprendiz, o imposto não é só para os estrangeiros, né? Os filhos e aqueles que são da nação não estão isentos? Aí aquele discípulo, aquele aprendiz: sim, Senhor, é só para os estrangeiros. Aí Jesus perguntou: mas por que estão cobrando de nós então? Não, ele orientou o seu aprendiz: olha, vá lá na praia, pesque um peixe, vai sair, né? Na sua garganta tem o suficiente. Será que esse peixe tinha engasgado com essa moeda? Mas não vem o caso. Nós vemos que lidar, né, com a submissão é o desafio. Não é uma tarefa simples, porque não está só na questão de justiça. E a própria palavra de Deus diz, e Jesus nesta feita se submeteu às autoridades: Pedro, vá lá, pague o imposto, se estão cobrando, né? Se dizem que assim o é, vamos fazer, nos submeter a essas autoridades injustas, porque o imposto não é para os filhos, mas para os estrangeiros. Estão vendo que questão difícil não, né? Desafiadora. Porque nós precisamos entrar naquela questão: se a nossa justiça não exceder as leis que vêm do Antigo Testamento, as leis que nós próprios estabelecemos, né? Diz não eu, não a denominação, mas a palavra de Deus, somos o quê? Servos inúteis. Então, irmãos e irmãs, isso nos assusta, é desafiador, mas não devemos desanimar de ter este alvo, né? Como nós lemos lá em 1 Pedro, Cristo, ele se submeteu, sofreu para deixar-nos o exemplo a ser seguido. É por isso que fala a Bíblia do caminho. Se há um caminho, existe uma caminhada e ela é ininterrupta, ela não pode ser interrompida. É o caminho da vida física, passagem para outra vida espiritual. Então não há como eu parar 1 segundo, 2 da minha vida, de nossas vidas, de qualquer um de nós ali naquele relógio. Eu posso lá segurar aquele ponteiro, ele vai quebrar a máquina, né? Talvez a máquina funda lá, não sei se funde um relógio, né? Se segurar ele não marca mais, mas todos os demais relógios estão marcando. A lua está marcando o tempo, o sol está marcando o tempo, né? Então não posso segurar. Então, quando a Bíblia aponta para um caminho, entende-se sobre caminhar sobre ele. O caminho, né, a pista que nós temos, a BR perigosa, daqui para Pouso Alegre, Ouro Fino, ela está lá, e se formos em qualquer uma das duas cidades, nós vamos ter que utilizar esta via, né? E a palavra de Deus diz que o caminho da salvação, ele é estreito, ele é apertado, a porta, né? Então são coisas desafiadoras que levam-nos e devem nos levar à submissão, né, à pessoa de Cristo, como nós vamos ver muitos exemplos da pessoa de Cristo se submeter, como um destes que nós estamos aí olhando. Estando na presença do Santo de Deus, nós devemos clamar como Jó clamou lá no capítulo 42, verso 6, né? Sou um homem pecador. Né? Ele exclamou, e quando nós olhamos em Lucas 5:8, isso se repete. Vamos ver um dos aprendizes em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 8. Lucas está um pouquinho atrás ainda, no capítulo 5, verso de número 8. Então, um dos aprendizes, ele aprende algo na prática, na presença do seu mestre. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 8.
Olha o que diz o versículo, Lucas 5:8. Você que está aí no celular junto conosco, né, onde quer que esteja na transmissão, confira aí também na palavra de Deus, Lucas 5:8 conosco. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A submissão na questão do pecado, veja como ela é complicada. Eu tenho muito mais facilidade de ver os pecados, os erros da irmã Lourdes, né? As falhas da irmã Angélica, as limitações do irmão Luiz, e pouco vejo como este sincero aprendiz de coração viu. Ele não disse, né, para os demais, né? Não, eles são pecadores, Senhor, né? Manda eles sair do barco da sua presença. Ele se ajoelha, se prostra e vê ele, como Paulo, lembra de Paulo? Eu sei que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, do qual eu sou o principal. Então essa questão de submissão, se não olharmos com profundidade para o nosso ser, para a nossa limitação, para a dependência que nós devemos ter, né? Não só podemos, mas devemos ter de Cristo, como Senhor, como Salvador, como orientador, como livrador, como sustentador, né, nas tribulações, doenças e falta de dinheiro e tudo mais. Irmãos, irmãs, pouco vamos progredir, porque eu tenho muito mais facilidade de ver o pecado, o erro, as limitações de irmãos e irmãs, né, do que conseguir contemplar a minha, né, falha, o meu erro e também a minha limitação. Certa feita, se não me engano foi essa semana, uma pessoa dizia que ela não ia na igreja porque quando ela chegava na igreja todos começavam a julgá-la. Aí eu ficava imaginando naquilo que eu estava ouvindo, eu não consegui conversar com a pessoa, eu falei, mas meu Deus, né? Se a Bíblia recomenda que é para exortarmos uns aos outros, como é que eu vou ver, se eu estiver aqui com a minha camisa, né, às vezes rasgou, vesti ela rapidamente lá, e de repente eu viro para cá para falar alguma coisa, a irmã Lourdes, irmão, o que foi, irmã, né? Irmão, você está com a camisa rasgada, né? Como é que eu ia ver esse detalhe, se eu vesti rapidamente e não observei? Então, quando nós olhamos para esta questão de sermos julgados nesse sentido, nós agimos como que se aquele aprendiz fosse agir desta forma que estamos olhando, né? João, sai desse barco, olha aí, o homem santo está aqui, e porque eu não tenho nenhum pecado, né? Sai daí, você vai morrer porque ele é santo. Não, ele olha para ele, olha, né? Eu sou um pecador, não sei os demais, eu sei da minha condição. Submissão, então pastor submisso, né, quando nós olhamos para Jesus, se não me engano está lá no nosso texto que estamos trabalhando bastante, 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, deixa-me ver se é no capítulo 2, que eu pus só o versículo 23, 2, vamos ver se é o 23, exatamente, é o 23 do capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, aí nós vemos o próprio pastor submisso, aí Pedro descrevendo sobre a sua ação no capítulo 2, verso de número 23, Pedro exclamou desta maneira e escreve, registra e chega até nós. 1 Pedro 2, 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga, olha aí o julgamento, justamente. Né? Aquele que julga justamente. Jesus poderia tranquilamente ter repreendido Pilatos, né? Feito assim, desceria milhões de anjos, e olha que um era o suficiente, e exterminado com a pessoa de Pilatos, né? Ao ele cometer aquela injustiça, ele tendo poder em mãos de não condenar Jesus, né? Ele lava as mãos querendo ali não envolver com a questão do justo, né? Jesus fazia assim, mas o que ele fez? Né? Ele submeteu a Pilatos que julgava justamente. Se vocês querem matar ele, o problema é dos seis. Então ele passou a outra autoridade para continuar o julgamento de Jesus. Nesse ponto, Pilatos foi justo, né? Foi.
Porque se ele absolve, é como primeira, segunda e terceira instância da nossa justiça brasileira. Se nós vamos para uma instância, perdemos, tem que ir até a última instância. Então Pilatos ele não tinha autoridade total de absolver ou condenar a pessoa de Cristo. Então nesse ponto, Jesus certamente foi injustiça? Claro que foi. Mas ele agiu de forma justa e Jesus se entregou a Pilatos, que o açoitou e mandou passar para autoridades maiores que ele. Veja que coisa interessante sobre a submissão, irmãos. Que desafio, Que desafio é para aquele que se converte a Cristo, se submeter à pessoa de Cristo, se ver como principal pecador. E às vezes quando nós exercitamos, e isso é maravilhoso e deve ser feito, a questão da santificação, aí nós galgamos um certo degrau e conseguimos, pela graça e misericórdia de Deus, ver, por exemplo, uma mentirinha, mas isso não existe, Aí Deus abre-nos os olhos para ver as coisas mais nitidamente, que Deus se desagrada, aí eu me sinto todo santo. Eu não fiz nenhuma mentirinha essa semana toda, amém? Mas é só a mentirinha que desagrada a Deus e pecado? Não, são muitas coisas além da mentira, não é verdade? Aí eu começo a olhar lá, para o irmão Zizi, irmão Zizi, meu Deus, olha lá o que ele falou aquele dia não foi verdade, isso não sei o quê, aquilo não sei quando, e me sinto todo santo. Que diferença do nosso conservo Pedro, Que diferença do exemplo do nosso Salvador nesse versículo 23 de 1 Pedro 2. Ele se entrega, analisa friamente, não diz uma só palavra. Lembram quando Pilatos perguntou a ele: você sabe que eu tenho poder para te matar, para dissolver, você não fala nada, não vai abrir sua boca? E Jesus se submete, era o momento dele estar calado, e ele não disse palavra alguma. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de dizer algo aí sobre a submissão, sobre essas atitudes de Jesus, sobre a nossa atitude natural? Irmãos, isso é natural, eu ver o problema, o defeito, o pecado do meu irmão, do meu próximo, e não ver o meu de espécie nenhuma, porque isso faz parte de uma artimanha do adversário. Ao invés de exortar no sentido de construir, procurar que a pessoa se endireite nos caminhos, nós olhamos no sentido crucial, condenar a pessoa: você está perdido, olha essa atitude de crente, de convertido, e daí por diante. Então a questão, isso é natural e difícil de nós lidarmos com ela e nos submetermos a examinar profundamente os nossos pecados, erros e falhas, e permitir que irmãos e irmãs, isso que você está fazendo está correto? Mas quem é você para me dizer isso, me apontar o dedo? Olha aí, tem 3 apontando para você, está vendo? Submissão, como ela é importante. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo? Nós temos também um microfone, se o irmão ou irmã gostaria de participar, para os irmãos que estão também na transmissão aí estar ouvindo, os irmãos que estão na transmissão, participe aí. Hoje nós estamos com a equipe aí, de sonoplasta, e também, o irmão que digita ali, Algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo sobre a submissão? Interessante. Verdade. Como somos. Irmão Lucas comentando de uma leitura que ele estava lendo no dia de ontem, falando sobre essa questão, como que se nós colocássemos uma lente de aumento quando nós olhamos para a falha de pessoas, aquilo parece ser pequenininho, de repente se torna algo muito grande. É
uma boa ilustração que este feliz escritor colocou, né, para ser lido. E quando nós olhamos para os nossos erros, por exemplo, a mentirinha. Eu olho para uma mentirinha que alguém contou, eu sei que não é verdade, e de repente conto uma também. Aí eu tiro a lente de aumento, né? E olho, não, mas a minha era só pequenininha do irmão, ó. Dava um centímetro maior que a minha, né? Bem interessante aí esta questão. Então o Senhor, Ele não respondeu, diz o autor da nossa lição, quando foi injuriado, zombado, ameaçado, provocado. Ele não procurou justificar-se, e esse que é o maior importante. Lembra da questão quando há uma divergência entre irmão e irmã, talvez irmão e irmão? Ah, mas foi ele que me provocou. Ah, isso, aquilo, né? Então ele não se justificava, o nosso sumo pastor, e nem negou acusações falsas, né? Seu silêncio não era o da teimosia ou fraqueza. Então às vezes há aquele silêncio e há uma fraqueza muito grande, né? Ou uma teimosia. Não, ele pode falar o que quiser, mas eu sei, a minha mentira foi menor, bem menor do que, né, a do irmão, né? Então há aquela teimosia, aí entra também esta fraqueza, mas o silêncio da submissão, humildade e voluntária à soberana vontade de Deus. Esse que foi o mais importante, olhando para a vida do nosso pastor, sumo pastor de nossas almas. Porque ele confiava que Deus ia julgar todas essas coisas, e ele sabia em partes, né, muitas coisas que iam acontecer a ele, e creio com certeza que Deus sendo justo, muitos aconteciam, e ele não sabia que naquele momento ocorreria aquele fato, né, devido a ele estar limitado, humano como nós. Então ele não tinha, né, se quisesse sim, mas devido a ele ter aberto mão de todo o seu poder e glória, então muitas delas aconteciam, e naquele momento ele se submetia à soberania de Deus. Lembra do pedido dele para livrar da cruz? Ele vai 3 vezes, então nós vemos nitidamente que até ali ele não sabia. Aí diz, não sei se em um ou mais dos evangelhos, que desceram, né, anjos dos céus e consolaram ele, dizendo, não, possível é, mas você vai ter que passar por esta cruz. Então nos momentos quando chegava na cruz e tudo, ele se submetia à soberania divina. Meu pai disse que é para ser assim, está doendo, né? Sangue vertendo da coroa do espinho, não, meu pai disse que eu devo continuar até o final. Ele, né, Jesus respondia sim para a sua própria pergunta, né? Vamos ver nesta resposta de Jesus lá em Mateus 20, verso de número 15, Mateus, Evangelho de Mateus, né? Então ele tinha autoridade, poder e humildade. Mateus 20, verso de número 15, Mateus 20, olha que coisa interessante, 20 de Mateus 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ele faz uma pergunta, né, àqueles que julgaram ele estar agindo justamente. Olha a outra pergunta. Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Irmãos, que resposta, né, olhando para o contexto atrás, aí os irmãos vão se familiarizar, se atualizar do que Jesus está perguntando a esses homens, né? Então uma pessoa muito boa e tudo mais quer repartir lá a sua herança, a sua fortuna que ele tem, né? Nossa, mas esse homem é muito mau. Mas que maldade ele está fazendo? É dele, ele decidiu. Tem sã consciência, tem capacidade, né? Tem idade suficiente. Irmãos, que coisa interessante. Então ele respondia, veja que ele tinha humildade, tinha submissão, mas tinha autoridade, porque ele fazia as coisas e certamente depois de pedir para o Pai, Senhor, né, meu Pai, isso é da sua soberana vontade? Sim, meu filho. Aí ele fazia, né? Ele então praticava aquilo. Então que exemplo de submissão nós encontramos neste versículo 15, né?
e principalmente abrir mão, não só submeter, mas abrir mão. É o que acontece muitas vezes, e nós devemos seguir este caminho que é estreito, abrirmos mão muitas vezes, né, do nosso conforto, da nossa tranquilidade, de descanso. Né? Quantos tiveram uma semana puxada no seu, né, trabalho nessa semana? Muitos passaram do horário, enfrentaram serviços difíceis, né? Chega domingo de manhã, mas 9h30 na escola bíblica, hoje, amanhã eu tenho que começar tudo de novo. Não, vou descansar um pouco, né? Então o que acontece? Nós vamos abrindo mão, né? Vamos não só nos submetendo, mas renunciando coisas. Eu vou ficar descansado, se eu vou descansar se eu ficar só em casa? Claro que não, às vezes eu vou cansar mais ainda. Os irmãos e irmãs já notaram uma coisa interessante? Quando nós esgotamos demais fisicamente, não, agora eu vou dormir 2, 3 dias sem parar, dia e noite. Irmãos, você dorme um dia, uma noite, beleza. Quando dá no segundo dia ou na terceira noite, misericórdia. Aí a canseira parece que, né, junta tudo, né? Dói para todo lado, você não consegue nem levantar mais, né? E aquilo é terrível. Por quê? Nós não fomos criados para descansar nesse sentido, né? Ficarmos naquele descanso tão prolongado. Claro que quando há enfermidades, né, algumas questões que são, né, para toda regra existe uma exceção, né, aí realmente é válido. Mas se experimentem fazer isso, alguns irmãos certamente já fizeram e notaram, né? Aí quanto mais você dorme, mais quer dormir, né? Acorda, está mais cansado ainda, que parece que vai esgotando, né, o nosso corpo físico. Então, como é interessante nós olharmos, né? Ele cumpriu então esta profecia, né, e ele não resistiu quando condenado, levado para a morte. Ele submeteu totalmente, abriu mão de todos os seus direitos que ele tinha, como filho de Deus. Se ele não buscasse a soberania do Pai, nunca, ninguém conseguia levar ele para a cruz. Tirar a vida não porque ele próprio deu a sua vida, porque ele tem o poder tanto de dar a vida como de tomá-la, né? Então ele deu sua própria vida, mas levá-lo para a cruz, estar ali, né, judiando dele como fizeram, jamais. Se ele não se submetesse à soberania do Pai e tivesse essa submissão sobre aquilo que certamente eles planejaram antes da fundação do mundo. Não vai ser necessário, né, perto aí dos 7, 8 mil anos, você, meu filho, ir lá e padecer todas essas coisas para então salvar, né? Cumprir tudo que vem escrito desde Gênesis 3. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, né? Olha que isso não aconteceu da noite para o dia, né? Algum irmão, irmã gostaria talvez de comentar algo aí, né, sobre essa submissão de Jesus, essa autoridade, irmãos, isso é importantíssimo, né, irmão Luiz? Mateus 27. Também. Então, o irmão está citando que Mateus 27, 19, onde a mulher de Pilatos, né, ela alerta o seu esposo ali. Vejam como é importantíssimo, amados irmãos, exortar uns aos outros, né? Certamente Pilatos, levado para onde ele estava, né, a autoridade que ele era, talvez se ele não dá ouvidos, ou a mulher dele não corrige ele, certamente ele cumpriria aquela palavra. Você sabe que eu tenho poder, né, para te livrar, para te matar? Não. Eu tenho poder para te soltar ou manter preso, porque eles queriam que soltassem Barrabás, né? Então não era o julgamento, embora os judeus demais incitaram para que condenasse a morte, ele, não, vocês vão condenar, isso não é um problema meu, eu estou aqui com um problema que eu tenho que soltar um preso, né? Então eu vou decidir, ou vocês, se é Barrabás, se é Jesus. Aí, né, alertado pela esposa dele, se ele não dá ouvidos a isso, o que ele teria feito, né?
Então, visto que ele agiu justamente, Jesus certamente sabia disso, deveria ter investido em oração, né? Não, você vai ser, né, trocado por um bandido terrível, né, irmão Luiz? Então, estão vendo a profundidade, né? A pergunta do irmão Luiz: será que não foi Deus que colocou esse sonho na esposa de Pilatos? Sim. Lembram-se, eu não lembro o endereço exato, mas não sei se em 1º ou 2 Pedro, diz que uma mula falou com voz humana a Balaão. Isso está, se os irmãos lerem, não sei se na 1ª ou na 2ª carta de Pedro, está lá em uma das cartas a Pedro, né? Então, claro, com certeza, quando nós sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Pilatos, embora ele não fosse um convertido, ele temia a Deus. E Deus, como ouviu as orações de Cornélio, certamente encaminhou, né, um sonho para sua esposa, para auxiliar o seu marido ali, para não entrar diretamente na questão daquele justo, né? Então, que visão profunda nós temos, está vendo, irmãos, né, o irmão Luiz ali, contemplando bem além daquilo que nós estamos olhando e, né, essa certeza, se nos submetermos a Deus, tenhamos a plena confiança, Deus não perde o controle de nada, Ele tem tudo sobre o seu controle, e pode mudar, né? Ele pode prolongar a minha vida, a sua vida, né? Ele pode diminuir os dias da minha vida, de qualquer um de nossas vidas, se não nos submetermos, né, aos seus princípios, aos seus mandamentos, aos seus ensinos, aos seus convites. Aquele que quiser, né, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e segue-me. Olha aí o livramento, né? Às vezes acontecem as piores coisas, né, na vida de uma pessoa e ele fica realmente confuso. Por exemplo, muitas pessoas dizem: mas eu já frequentei igreja, já fui em muitas igrejas e parece que não adiantou nada. Mas quantas vezes você foi na igreja? Eu fui uma vez. Mas para lá, tem muitas academias aqui em Borda da Mata e muitas outras cidades, não? Sim. Se você for lá um dia, uma semana, você vai ficar forte, né? Aparentemente com aquele físico, com aquela força de levantar lá, né, 70, 80 quilos. Isso vai levar às vezes 6 meses, 1 ano, né? Então isso não vai acontecer da noite para o dia. É um grande engano. Vejam a morte de Jesus, Gênesis 3, aonde ela se cumpriu, né? Quase 8.000 anos depois, irmãos, da criação do ser humano. Então, né, a coisa não acontece da noite para o dia, é um processo, e nós precisamos e devemos e precisamos confiar nas promessas de Deus, embora não entendamos. Mas ficar submetendo todas essas coisas, né, pagar imposto de renda 2 vezes, mas que absurdo, né? Não, nós devemos confiar e nos submeter, porque foi um exemplo do nosso sumo pastor em 1 Pedro, né, 2:23. Ele foi julgado, foi injuriado, né, e se submeteu. Então tudo isso foi verdade, mas por quê? Né? Por que todas as coisas? Porque ele veio dar a vida, né? Ele veio dar a vida. Não tinham como matá-lo, assassinar ele, crucificar, tirar a vida, não. E ele próprio deu a sua vida. Veja comigo bem pertinho em Hebreus capítulo 10, 4 a 7. Hebreus capítulo de número 10, versículos de 4 a 7. Hebreus 10, 4 a 7. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha o 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Submissão, confiança, né? Teve o nosso pastor
sumo pastor de nossas almas. Então, que registro maravilhoso traz, este livro. Porque nada, diz o escritor da nossa lição, impediu a razão dele vir ao mundo. Uma palavra falada para se justificar o teria desqualificado de poder efetuar a nossa redenção. O bom pastor tornou-se a ovelha muda, a fim de nos salvar. Ele não abriu sua boca, não injuriou, não disse que estava sendo injusto, aquilo tudo que ele estava fazendo, e deu a sua vida. Eles não tiraram, não, ele deu, a sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso demais, olhar com essa profundidade, nas realidades que Deus traz nesta manhã aos nossos corações. Mas algum irmão, irmã gostaria de comentar algo, talvez sobre essa submissão do pastor de nossas almas a Deus, talvez de missionários, quantos que nós temos registrados que submeteram. A morte de alguns, por exemplo, eu não lembro se foi Policarpo, tentaram queimar eles várias vezes, que tinham uma pena de morte, e eles aqueciam às vezes o azeite ou jogavam a pessoa direto na fogueira. Diz, registros, que várias vezes tentaram acender o fogo para cozinhar, se não me engano é Policarpo, num enorme caldeirão, e não pegava fogo de jeito nenhum. Foi muito difícil eles matarem este nosso conservo lá do passado. Então vejam que Deus também tem os seus meios e mostra o seu poder às pessoas. Lembram que desperdício talvez seja, não sei, a morte de Estevão? Homem cheio do Espírito Santo, falava, pregava, já pensou que prejuízo, que perda? E Deus permitiu, e vejam na ação de Estevão como ele investiu nisso. Olhou na hora da sua partida: Senhor, não lhes imputes este pecado. Submissão. Se Deus está permitindo que eu morra apedrejado aqui, que isso dê algum fruto, que muitas pessoas possam olhar para esta questão, também se submeterem à pessoa de Deus. Então, quantos nós lembramos? Talvez algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo aí, os irmãos que estão conosco na transmissão também. Exatamente. Então veja, a submissão para a gente é muito difícil, porque a gente dá de comer, de beber a um inimigo, que a gente sabe, o camarada inimigo, e declara, escancaradamente. Você vê a pessoa na necessidade, vai, ajuda a pessoa, está lá com sede, trabalhando junto, acabou a água que ele estava tomando, você não quer tomar aqui, minha água tem bastante, e às vezes, está aqui a nossa água, e está em pleno meio-dia. Irmãos, é o desafio, Ah, sim. Pensou, Exatamente. Então, a irmã Angélica fazendo observação aqui, no tempo, por exemplo, da construção da arca, e provavelmente dizem os estudiosos que até então não havia chovido. Agora imagina uma pessoa, 130 anos, falando que vai chover e encher a terra. Imagina, a concepção daquelas pessoas que ouviam. Esse camarada é mais doido do que tudo que nasceu na terra, Ele perseverou, e na sua perseverança, dizem Hebreus que ele salvou não só o próprio, mas a família inteira, fazendo aquela arca. E a menção interessante da irmã Angélica também sobre dar de beber e comer ao nosso inimigo, quando nós percebermos a sua necessidade. Não só isso, mas muitas outras questões. Como isto é o desafio em submetermos a Deus. É aquilo que Jesus fez, Se eu estou sendo bom perdoando a ele, você vai me condenar por causa disso? Quem tem poder para perdoar? Eu ou você?
Então ele tinha a humildade, mas também poder e autoridade. E finalmente, na nossa lição, o pastor substituto. É o versículo 24 do capítulo 2, aqui no nosso texto nós baseamos praticamente, em Pedro 2, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Que bênção é nós olharmos esse substituto, porque, irmãos, se Jesus não faz isso, ninguém poderia entrar nos céus. Por quê? Nós vemos o sacrifício que nós lemos lá de touros, bodes, rolas, para perdão dos pecados, foram e serão inúteis. Então, se ele não se coloca em nosso lugar, se substituindo, realmente não tínhamos a possibilidade de espécie nenhuma de entrada aos céus, de acesso a Deus pela oração, de paz na mente e no coração, de perdão dos pecados. Irmãos, alguns aqui certamente que têm mais tempo de experiência em seguir as pegadas de Cristo, trilhar por esse caminho estreito, vão saber daquilo que nós vamos olhar nesse momento. Como é difícil quando eu e qualquer um de nós pecamos, e às vezes por falta de vigilância, e o Espírito Santo mostra o que nós fizemos de errado. Irmãos, nós perdemos o sono, perdemos a fome, olha, misericórdia. Você fica, e agora eu vou lá consertar, e se o camarada não aceitar mais as minhas palavras, não estiver de acordo, eu briguei com ele, eu estava errado, O que eu faço? E aquilo foge o sono, foge o apetite, Que situação, Que situação. Então, olha, ser, substituto. Imagina agora olhando para Jesus. Desde o primeiro pecado cometido lá, que havia um casal, um pecou, foi e comeu. Insistiu com o seu companheiro, 2 pecaram. 2. Agora, vamos somar esses 2 lá, mais 2023 nós estamos. Quanto tempo vai demorar para Jesus vir? Vamos supor que ele vem em 2024, mais um ano. Pega toda essa humanidade que vem vindo, aqueles que já converteram depois que Cristo vieram para cá, todos os pecados cometidos por cada um. Caíram sobre quem? Todos. Não é o pecado de um e de 2. Mas todos esses pecados caíram sobre Jesus e ele assumiu as responsabilidades e levou para nós termos o privilégio, o direito de termos hoje a paz concedida por Deus, mediante a confissão daquele pecado que eu não vigiei, foi minha culpa e cometi. Ele perdoa, devolve a paz à minha mente, ao meu coração, às nossas mentes e os nossos corações. Irmãos, olhando para esta substituição de Jesus, como nós devemos ser gratos a este pastor, como devemos. Talvez algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo aí, nós, infelizmente, o tempo já se esvaiu, não dá muito tempo. Talvez algum irmão que está também, ou irmã na transmissão, tenha aí algum comentário. Então, se Cristo não voltar até na próxima semana, nós vamos ver atitudes que impedem a oração. O que será que poderia impedir a nossa oração a Deus? Nós vamos pegar por base o capítulo 3 de 1 Pedro, vamos ficar no texto de 1 a 7, nessa nossa 15ª lição, vamos pegar por base 1 Pedro 3, versículo de 1 a 7, e vermos, atitudes, ações que podem e certamente vão impedir a nossa oração a Deus. 1 Pedro, esse texto era baseado 3, verso de 1 a 7. Pai, nós chegamos mais uma vez ao término deste momento que investimos a estudar, aprofundar em visão na sua santa e bendita palavra, naquilo, Pai, que o sumo pastor de nossas almas fez por nós. Obrigado, Deus, por cada uma dessas atitudes, palavras, ações que esse pastor fez por nossas vidas, por nossos pecados. Nós somos gratos nesta manhã por essas preciosas lições que nos dá a oportunidade de assimilá-las. Faça com que conserve nas nossas mentes, nos nossos corações e possamos, ó Deus, cada dia mais
uma santificação, estarmos, ó Deus, te agradando e te alegrando. Nós te pedimos mais uma vez e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar